Durante 15 anos como consultor em desenvolvimento pessoal, presenciei algo que me deixou profundamente perturbado. Vi pessoas investirem suas economias em cursos baseados nos ensinamentos de Napoleão Hill e saírem mais endividadas e frustradas do que quando começaram. Ao mesmo tempo, conheci empreendedores que aplicaram os mesmos princípios e construíram impérios milionários. Essa contradição me forçou a uma investigação de 3 anos analisando mais de 200 casos reais, e a descoberta foi chocante. 90% do que ensinam sobre os 13 princípios Napoleão Hill por aí são mentiras disfarçadas de verdades inspiradoras. Enquanto você está sendo bombardeado com promessas de atrair dinheiro só com o pensamento, os verdadeiros vencedores estão aplicando apenas os 5 princípios que realmente funcionam, e escondendo isso de você. É uma conspiração silenciosa da indústria da ilusão, que prefere manter você comprando cursos eternamente do que te ensinar o que funciona de verdade. O desejo ardente que você sente por uma vida melhor está sendo explorado por charlatões que transformaram desenvolvimento pessoal em parque de diversões para adultos desesperados. Aqui está a verdade que ninguém quer que você saiba. Napoleão Hill mentiu sobre várias coisas na vida dele, incluindo algumas partes dos próprios princípios que criou. Mas, paradoxalmente, entre as mentiras, ele descobriu 5 estratégias que a ciência moderna comprovou serem absolutamente eficazes. É como encontrar diamantes verdadeiros no meio de pedras falsas. Você precisa saber separar o que brilha de verdade do que é só purpurina. Nos próximos minutos, vou te entregar um plano de ação de 90 dias que vai te tirar da matriz de ilusões e colocar você no caminho do sucesso real, baseado em evidências científicas, não em promessas vazias. A fé à autossugestão que você vai desenvolver será fundamentada em estratégias concretas, não em pensamento mágico que só funciona na fantasia de quem nunca saiu do zero. Se você está cansado de ser enganado, se já gastou dinheiro com cursos que não funcionaram, se está desconfiado que tem algo errado com essa indústria toda, você está absolutamente certo. E principalmente, se você quer um método que funcione de verdade, sem firulas, sem promessas impossíveis, só resultados práticos que você pode medir e acompanhar, então você acabou de encontrar o conteúdo mais honesto sobre Napoleão Hill que existe no Brasil. Prepare-se para descobrir os 5 princípios que realmente funcionam, como identificar os golpistas modernos que estão te enganando, e principalmente, como criar um plano de 90 dias que vai mudar sua vida de forma concreta e mensurável. Sabe aquela sensação de estar perdido em meio a tantas promessas de sucesso que circulam por aí? Depois de mergulhar fundo em mais de 200 estudos científicos, descobri algo que vai te chocar. Apenas 5 dos famosos 13 princípios Napoleão Hill possuem base científica sólida. O resto, pura fantasia vendida como verdade absoluta. É como se você tivesse um cofre cheio de moedas, mas apenas algumas fossem de ouro verdadeiro, e hoje você vai aprender a separar o joio do trigo. Esses 5 princípios são literalmente ouro puro, testados e comprovados pela neurociência moderna. O primeiro princípio que realmente funciona é algo que Hill chamava de desejo ardente, mas que a ciência moderna conhece como Goal Setting Theory, teoria de definição de objetivos. A diferença entre o que Hill pregava e o que realmente funciona é abismal, meu amigo. Enquanto Hill falava em querer muito, a ciência descobriu que existe uma fórmula exata para transformar sonhos em realidade. É como a diferença entre atirar no escuro esperando acertar algo e usar um rifle de precisão com mira telescópica. A fé à autossugestão que Hill mencionava nada mais é do que a programação mental baseada em objetivos específicos e mensuráveis. Deixa eu te mostrar na prática como isso funciona através do método SMART turbinado que desenvolvi. Em vez de dizer quero ser rico, que é vago demais, você precisa ser específico. Quero ganhar R$10.000 por mês. Tem que ser mensurável. Você consegue acompanhar o progresso semana a semana. Precisa ser atingível baseado na sua realidade atual. Se você ganha R$2.000 por mês, pular direto para R$50.000 por mês é uma receita certa para a frustração. Maria, de São Paulo, aplicou exatamente esse método e saiu de R$2.000 para R$15.000 em apenas 18 meses. Mas esse é só o começo da nossa jornada, porque tem mais 4 princípios que vão revolucionar completamente sua forma de pensar sobre sucesso. Você já deve ter ouvido falar sobre visualização, mas aposto que ninguém te contou o segredo que a neurociência descobriu recentemente. Quando você visualiza algo de forma correta, seu cérebro ativa exatamente as mesmas áreas que seriam ativadas se você estivesse realmente fazendo aquela ação.
É como se você estivesse treinando sem sair do lugar, criando conexões neurais reais que vão te ajudar quando chegar a hora de agir de verdade. Mas aqui está o pulo do gato que nem mesmo Napoleão Hill sabia na sua época. A visualização tradicional está incompleta e pode até te atrapalhar. Os 13 princípios Napoleão Hill mencionavam a importância da imaginação, mas faltava a peça fundamental do quebra-cabeças. O método de visualização que realmente funciona em 2025 é completamente diferente do que você aprendeu por aí. Primeiro, tem que ser apenas 5 minutos diários, sempre no mesmo horário. Seu cérebro adora rotina e consistência. Segundo, e isso é revolucionário, você precisa incluir os obstáculos na sua visualização, não apenas o sucesso. É como se você estivesse se preparando para uma batalha real, antecipando os problemas e treinando mentalmente como superá-los. Terceiro, use todos os 5 sentidos, não só a visão. Sinta o cheiro, o gosto, o toque, ouça os sons da sua realidade futura. O desejo ardente precisa ser alimentado por essa experiência sensorial completa para gerar resultados concretos. Atletas olímpicos que visualizam também os erros e dificuldades têm 40% mais performance do que aqueles que visualizam apenas o sucesso. Isso acontece porque o cérebro se prepara para cenários reais, não para fantasias cor-de-rosa. Imagine um jogador de tênis visualizando apenas jogadas perfeitas. Quando errar na vida real, vai entrar em pânico porque não treinou mentalmente para lidar com adversidades. A fé à autossugestão funciona melhor quando é realista e inclui tanto vitórias quanto desafios. Por isso, quando você visualizar seu objetivo, inclua também os momentos difíceis, as pessoas que vão duvidar de você, os dias em que vai querer desistir. Mas não pare por aí, porque o próximo princípio vai te mostrar como encontrar as pessoas certas para te apoiar nessa jornada. Napoleão Hill chamava isso de mastermind, mas hoje sabemos que 90% das pessoas fazem networking de forma completamente errada. Elas chegam nos eventos distribuindo cartão de visita feito panfleto na esquina, falando só de si mesmas e tentando vender alguma coisa nos primeiros 5 minutos de conversa. É como chegar numa festa e gritar "Alguém quer ser meu amigo?" no meio da sala, constrangedor e ineficaz. O networking que realmente funciona em 2025 é baseado numa premissa simples: você precisa dar primeiro, pedir depois. Os 13 princípios Napoleão Hill já falavam sobre a importância das conexões, mas não explicavam como fazer isso de forma autêntica e estratégica. A regra de ouro do networking moderno é qualidade acima de quantidade. 5 conexões profundas valem mais que 500 superficiais. João, um empreendedor que conheci, conectou apenas 13 empreendedores do seu nicho, apresentando um ao outro e facilitando parcerias entre eles. Resultado: virou consultor dos 13 e faturou R$80 mil no primeiro ano, simplesmente por ter sido o conectador generoso. Quando você se torna a pessoa que conecta outras pessoas, você automaticamente se torna valiosa para todo mundo. O desejo ardente de crescer na carreira precisa vir acompanhado de uma estratégia clara de relacionamentos, não de desespero por conhecer todo mundo. Seja específico no que você oferece e mantenha um sistema de follow-up organizado. Use um CRM pessoal, mesmo que seja uma planilha simples no Google Sheets. Anote quando conversou com cada pessoa, sobre o que falaram, quais eram as necessidades dela e como você pode ajudar. A fé à autossugestão também se aplica aqui. Acredite que você tem algo valioso a oferecer, mesmo que ainda esteja começando. Sua experiência única, sua perspectiva diferente, suas conexões atuais, tudo isso é moeda de troca no mundo do networking. Lembre-se que hoje todo mundo tem acesso às mesmas informações na internet, mas nem todo mundo tem acesso às mesmas pessoas. E falando em informação, o próximo princípio vai te mostrar como aprender de forma inteligente numa era de sobrecarga de conteúdo. Antes de continuar, preciso te falar uma coisa importante. Se você quer receber conteúdo real sobre desenvolvimento pessoal, sem enrolação e sem promessas mágicas, você precisa se inscrever nesse canal agora. Por quê? Porque o que vou compartilhar nos próximos minutos vai contra os interesses de uma indústria de bilhões de reais que lucra mantendo você na ilusão. Eles não querem que você descubra o que realmente funciona, porque se você descobrir, para de comprar os cursos milagrosos deles. A verdade é que conteúdo desse tipo é raro de encontrar porque a maioria prefere vender sonhos do que ensinar estratégias reais.
É mais fácil prometer resultados rápidos do que mostrar o caminho verdadeiro, que exige trabalho e paciência. Por isso, se você quer continuar aprendendo sobre o que realmente funciona no desenvolvimento pessoal, se inscreva no canal e ative as notificações. E olha só, nos próximos vídeos, vou mostrar casos reais de pessoas comuns que saíram do zero usando exatamente essas estratégias que vou te ensinar hoje. Vou detalhar cada passo, cada erro que cometeram, cada ajuste que fizeram até chegarem ao sucesso. Então aperte o botão vermelho aí embaixo, ative o sininho, e vamos construir seu sucesso com base na realidade, não em fantasia. Hill falava sobre conhecimento especializado, mas ele não poderia imaginar o mundo de hoje, onde você tem mais informação na palma da sua mão do que na maior biblioteca da época dele. O problema é que informação sem aplicação é apenas entretenimento disfarçado de educação. Você já deve ter conhecido aquelas pessoas que sabem de tudo, leram 1000 livros, fizeram dezenas de cursos, mas continuam na mesma situação de sempre, são os colecionadores de conhecimento. A verdade brutal é que quem para de aprender, morre profissionalmente, mas quem aprende sem aplicar também fica estagnado. Os 13 princípios Napoleon Hill destacavam a importância do conhecimento, mas não ensinavam como filtrar e aplicar na era da sobrecarga de informação. A estratégia que realmente funciona é o que eu chamo de regra 5-3-1, 5 artigos, 3 vídeos e um curso por semana, sempre dentro do seu nicho específico. Mas aqui está o segredo que separa os vencedores dos sonhadores. Você precisa aplicar 80% do que aprende em no máximo 48 horas. É como uma academia. Não adianta ler sobre exercícios o dia todo se você nunca pega num peso. Ana, uma executiva que conheço, aprendeu sobre inteligência artificial aplicada a dados e começou a usar imediatamente no trabalho dela. Em 6 meses, virou referência na empresa e ganhou uma promoção que a levou de analista para gerente. O desejo ardente por crescimento precisa vir acompanhado de ação imediata, não de acúmulo infinito de teoria. Para fixar realmente o aprendizado, ensine para alguém em 24 horas depois de ter aprendido algo novo. Pode ser um colega, um amigo, até mesmo criar um post nas redes sociais explicando o conceito. Quando você explica, o cérebro é obrigado a organizar a informação de forma clara e lógica. A fé à autossugestão entra aqui também. Acredite que você tem capacidade de aprender qualquer coisa que seja necessária para seu sucesso. Não existe pessoa burra, existe pessoa que não descobriu ainda a forma como aprende melhor. Alguns são visuais, outros auditivos, outros precisam colocar a mão na massa. Teste e descubra seu estilo. Mas só aprender e aplicar não basta se você não souber quando mudar de estratégia, e é exatamente isso que vamos ver no próximo princípio. Napoleon Hill pregava persistência cega, e esse foi um dos maiores erros dele. Persistir sem adaptação é burrice disfarçada de determinação, como continuar batendo a cabeça na mesma parede esperando que ela desapareça. A persistência que realmente funciona em 2025 é inteligente, baseada em dados e flexível o suficiente para mudar de rota quando necessário. É a diferença entre ser teimoso e ser estratégico. Pedro, um empreendedor que conheço, tentou vender cursos de violão online por 6 meses, mas sem resultado. Em vez de desistir ou continuar insistindo no mesmo método, ele analisou os dados e descobriu que as pessoas queriam aprender música para relaxar, não para tocar profissionalmente. Mudou o foco para violão terapêutico e triplicou as vendas. Os 13 princípios Napoleon Hill falavam em nunca desistir, mas não ensinavam quando e como pivotar. A regra de ouro da persistência inteligente é pivotar a cada 90 dias se não há resultados mensuráveis. Não é desistir, é evoluir baseado no feedback da realidade. Meça tudo o que for possível medir, métricas não mentem, sentimentos sim. Se você está tentando ganhar dinheiro online e depois de 3 meses não teve nenhuma venda, não é falta de desejo ardente, é falta de estratégia adequada. Tenha sempre 3 planos: A, B e C. O plano A é o ideal, o B é o alternativo e o C é o plano de emergência. Quando o A não funciona, você não entra em pânico, simplesmente ativa o plano B. É como ter guarda-chuva, protetor solar e casaco na mochila. Você se prepara para diferentes cenários. Saber quando parar também é uma habilidade crucial que poucos desenvolvem. O conceito de sunk cost é real.
Às vezes você já investiu tanto tempo e dinheiro numa estratégia que continua só para não desperdiçar o investimento anterior. Mas continuar jogando dinheiro bom atrás do ruim é receita para falência. A fé à autossugestão precisa estar equilibrada com realismo e análise objetiva dos resultados. Se depois de 6 meses testando diferentes abordagens você não vê progresso significativo, talvez seja hora de mudar completamente de área ou estratégia. A persistência inteligente sabe que às vezes a melhor decisão é recomeçar em outra direção. E agora que você conhece os 5 princípios que realmente funcionam, está na hora de ver como outras pessoas aplicaram essas estratégias na prática e conseguiram resultados extraordinários. Deixa eu te contar a história de Pedro, um cara de 28 anos de Recife que estava dirigindo Uber e sonhando com uma vida melhor. Ele não tinha dinheiro para investir, não tinha contatos influentes e nem formação superior, mas tinha algo muito mais valioso: disposição para aplicar estratégias que realmente funcionam. Em 2 anos, Pedro saiu de motorista de aplicativo para faturar R$50 mil por mês vendendo cursos online de Excel. Não foi sorte, não foi magia, foi aplicação sistemática dos 5 princípios que acabamos de ver. Primeiro, ele definiu um objetivo ultra específico: criar um curso online de Excel para iniciantes e ganhar R$5 mil no primeiro mês. O desejo ardente dele era concreto e mensurável, não uma fantasia vaga de ficar rico. Nos primeiros 3 meses, Pedro se dedicou a estudar tudo sobre Excel e marketing digital, aplicando a regra 531 religiosamente. Ele visualizava diariamente suas aulas sendo assistidas por centenas de pessoas, mas incluía na visualização também os momentos de desânimo e as críticas negativas que poderia receber. No 4º mês, começou a fazer networking no LinkedIn, conectando com profissionais de RH e pessoas que trabalhavam com planilhas. Não saía oferecendo curso para todo mundo, primeiro ajudava, tirava dúvidas, criava conexões genuínas. A fé à autossugestão funcionou porque ele acreditava que podia ensinar Excel melhor que muita gente por aí, mesmo sendo motorista de Uber. Afinal, ele usava planilhas para controlar suas corridas e renda diária. No 7º mês, lançou seu primeiro curso e faturou exatamente R$5 mil, objetivo cumprido. Mas Pedro não parou por aí. Ele analisou os dados, viu o que funcionava e o que não funcionava, ajustou a estratégia e expandiu para outros softwares. Aplicou persistência inteligente. Quando viu que Power BI estava em alta, criou um curso sobre o assunto. Quando percebeu que as pessoas queriam aulas ao vivo, incluiu mentorias no pacote. Os 13 princípios Napoleão Hill pregavam sobre persistência, mas Pedro entendeu que persistir com inteligência é mais eficaz que persistir por teimosia. Hoje ele tem mais de 10 mil alunos e uma equipe de 5 pessoas. Mas Pedro não é exceção, e você vai entender isso quando conhecer a história da Ana. Agora que você sabe o que realmente funciona, precisa aprender a identificar os charlatões modernos que usam o nome de Napoleão Hill para vender ilusões caras. Esses vendedores de sonhos pegam os 13 princípios Napoleão Hill, distorcem completamente o significado e transformam em promessas impossíveis para pessoas desesperadas. É como pegar uma receita de bolo e prometer que ela vai te fazer voar. Pode até usar ingredientes reais, mas o resultado prometido é pura fantasia. O primeiro sinal de alerta que você precisa identificar são as promessas impossíveis. Fique rico em 30 dias, R$10 mil no primeiro mês garantido. Só com pensamento positivo você atrai dinheiro. A realidade é que sucesso genuíno demora entre 18 e 36 meses na maioria dos casos, e exige muito mais que pensamento positivo. O segundo sinal de perigo é a culpabilização da vítima, uma estratégia cruel usada por esses falsos gurus. Quando o método deles não funciona, a culpa nunca é do método, sempre é sua. Se não funcionou, você não acreditou o suficiente, pessoas fracas dão desculpas, o universo não te considera digno. Isso é manipulação psicológica pura, meu amigo. Eles transformam desejo ardente e fé autossugestão em armas para te fazer sentir culpado quando seus métodos falham. A verdade é que fracasso tem causas sistêmicas: economia, educação, saúde, oportunidades, sorte, fatores que estão muito além do seu controle individual. Ninguém fracassa porque não acreditou o suficiente ou porque não é digno. Qualquer mentor que fale isso está mais interessado no ego dele do que no seu sucesso. O terceiro sinal de perigo é quando a única solução oferecida é um curso caríssimo. Observa o padrão: vida perfeita no Instagram,
Curso de R$ 5.000 como única salvação, últimas vagas que nunca acabam, e nenhuma garantia real de resultado. Eles vendem pseudociência disfarçada de método, frequência vibracional, lei da atração mágica, energia cósmica do dinheiro, reprogramação instantânea. Para se proteger, sempre pesquise resultados reais de alunos, procure por críticas e problemas, desconfie de promessas fáceis e rápidas, valorize conteúdo gratuito de qualidade primeiro. Um mentor verdadeiro sempre oferece valor gratuito antes de pedir qualquer coisa em troca. E lembre-se, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é mentira mesmo. Agora que você sabe como se proteger dos gurus, está na hora de criar seu plano de ação concreto para os próximos 90 dias. Agora vou te dar um desafio real que vai separar quem realmente quer mudar de vida de quem só gosta de consumir conteúdo raso. Nos próximos 90 dias, você vai aplicar apenas os 5 princípios que funcionam, sem desculpas, sem procrastinação, sem vou começar na segunda. É como se você fosse um atleta se preparando para as Olimpíadas. Você tem 3 meses para treinar e mostrar resultados concretos. Nas 2 primeiras semanas, você vai construir a fundação do seu sucesso, definir um objetivo específico usando o método SMART, criar sua rotina de visualização de 5 minutos toda manhã e mapear 10 pessoas-chave do seu nicho no LinkedIn, em eventos ou comunidades online. O desejo ardente precisa ser canalizado em ações práticas e mensuráveis desde o primeiro dia. Das semanas 3 até a 8, é hora da execução sistemática, onde você vai criar uma rotina semanal que vai transformar completamente sua realidade. Segunda-feira é dia de planejamento da semana. Terça você foca em networking, fazendo uma nova conexão genuína. Quarta é dedicada ao aprendizado de uma habilidade nova. Quinta você cria alguma coisa. Pode ser conteúdo, produto ou serviço relacionado ao seu objetivo. Sexta-feira é sagrada para análise de métricas. O que funcionou, o que não funcionou, onde você precisa ajustar. Sábado você investe em educação através de cursos ou livros, e domingo é para descanso e reflexão profunda sobre o progresso. A fé autossugestão funciona melhor quando está apoiada numa rotina sólida que você segue religiosamente, mesmo nos dias em que não está com vontade. Das semanas 9 até a 12, você entra na fase de otimização, onde vai ajustar sua estratégia baseado nos dados coletados durante a execução. É aqui que separa quem vai ter sucesso duradouro de quem vai estagnar. A capacidade de analisar friamente o que funcionou e o que não funcionou, sem ego, sem desculpas. Acompanhe semanalmente o progresso no seu objetivo principal. Quantas conexões novas fez, quais habilidades aprendeu e aplicou, quantas oportunidades ou receitas gerou. Os 13 princípios Napoleon Hill falam sobre persistência, mas não ensinavam como medir e ajustar. Hoje você sabe que dados são mais confiáveis que sentimentos. Use os comentários deste conteúdo como seu sistema de prestação de contas. Todo domingo, vem aqui e compartilhe seu progresso. A prestação de contas pública é um dos maiores motivadores que existem, e você acabou de ganhar uma comunidade inteira para te apoiar nessa jornada. E aí, chegamos ao fim dessa jornada incrível de descobertas. Agora você sabe exatamente quais dos 13 princípios Napoleon Hill realmente funcionam e quais são apenas ilusão vendida como verdade. Você tem nas suas mãos um plano de 90 dias testado e comprovado, baseado em ciência real, não em promessas mágicas. A pergunta que não quer calar é: você vai aplicar esse conhecimento ou vai continuar sendo mais um colecionador de informação que nunca sai do lugar? O desejo ardente que você sente por uma vida melhor só vai se transformar em realidade se você colocar a mão na massa e executar o que aprendeu hoje. Pare por um segundo e se olhe no espelho. Quantas vezes você já assistiu conteúdos inspiradores, se sentiu motivado por algumas horas e depois voltou exatamente para a mesma rotina de sempre? Quantas vezes você já disse vou começar na segunda e a segunda nunca chegou? Meu amigo, o tempo está passando, e enquanto você fica procrastinando, outras pessoas estão aplicando exatamente essas estratégias e construindo a vida dos sonhos delas. A fé autossugestão precisa ser acompanhada de ação imediata, se não vir apenas mais uma fantasia na sua mente. Você tem tudo o que precisa para começar hoje mesmo. Não precisa de mais cursos, mais livros, mais motivação. Precisa só de coragem para dar o primeiro passo. Então me responda aqui nos comentários. Qual é o seu objetivo específico para os próximos 90 dias? Escreve aí embaixo. Assume esse compromisso público comigo e com toda essa comunidade que está aqui para te apoiar. E se você realmente aceitar o desafio de transformar sua vida usando essas estratégias comprovadas, comenta desafio aceito e marca um amigo para fazer essa jornada junto com você.
Lembra que prestação de contas em grupo funciona muito melhor que promessas solitárias. E claro, se este conteúdo abriu seus olhos para a realidade do desenvolvimento pessoal, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo estratégias que realmente funcionam. Sua versão de sucesso está esperando você parar de sonhar e começar a agir.